Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa no século XVII, quando os rumores chegam até Portugal. O respeitado padre jesuíta Cristóvão Ferreira, missionário experiente que estava no Japão, teria apostatado, ou seja, teria negado a própria fé depois de sofrer torturas. Para dois jovens padres jesuítas, Sebastião Rodrigues e Francisco Garupi, isso simplesmente não faz sentido. Eles se recusam a acreditar que seu mentor, alguém que representava força espiritual e convicção absoluta, poderia ter cedido. Movidos por fé, orgulho e uma necessidade quase desesperada de provar que seu mestre continua fiel, os dois se voluntariam para ir ao Japão. Só que o Japão, naquele período, não é um campo aberto para missionários. O cristianismo está proibido. Convertidos são perseguidos, torturados e mortos. O governo japonês vê a religião ocidental como uma ameaça política e cultural. Não é só uma questão religiosa, é controle, poder, identidade nacional. A viagem já começa pesada. Eles atravessam mares, enfrentam tempestades, vivem em condições precárias. Mas o que realmente marca é a expectativa. Existe uma inocência nos dois. Eles acreditam que sua fé é inabalável. Existe quase uma confiança juvenil de que Deus está com eles e que aconteça o que acontecer, tudo faz parte de um plano maior. Quando finalmente chegam ao Japão, acompanhados por um guia japonês instável e misterioso chamado Kishijiro, o choque é imediato. Eles encontram vilarejos escondidos, cristãos vivendo na clandestinidade, pessoas que praticam sua fé em segredo absoluto. Essas comunidades não têm igrejas abertas, não têm missas públicas. Elas se reúnem à noite, sussurrando orações, escondendo pequenos símbolos religiosos como se fossem tesouros proibidos. Os cristãos japoneses recebem Rodrigues e Garupi como se fossem enviados diretamente por Deus. Eles estão famintos por orientação espiritual, por confissão, por missa, por qualquer sinal de que não foram abandonados. A fé deles é simples, mas intensa. Eles vivem com medo constante, mas continuam acreditando. Só que o perigo está sempre ali, sempre. Soldados podem aparecer a qualquer momento, e quando aparecem, não é para conversar. A perseguição é fria e calculada. Os oficiais japoneses não querem simplesmente matar cristãos. Eles querem algo pior. Querem que eles neguem a fé publicamente. Querem que pisem em imagens de Cristo, os chamados fumie, como prova de que abandonaram o cristianismo. É um ataque psicológico muito mais profundo do que físico. Não basta morrer. Eles querem quebrar o espírito. Rodrigues observa tudo isso no começo com uma mistura de horror e convicção. Ele acredita que o sofrimento aproxima aquelas pessoas de Cristo. Ele enxerga paralelos com o martírio dos primeiros cristãos. Existe até um certo brilho nos olhos dele quando fala sobre perseverança na dor. Mas, conforme as primeiras execuções acontecem, algumas lentas, brutais, feitas para servir de exemplo, a fé dele começa a ser testada de verdade. Não porque esteja sofrendo diretamente ainda, mas porque ele começa a perceber algo devastador. As pessoas estão morrendo por causa da presença dele. Se os padres não estivessem ali, talvez aqueles camponeses não fossem torturados daquela forma. Talvez não fossem forçados a escolher entre a vida e a fé. E no meio disso tudo, existe uma pergunta que começa a ecoar, mesmo que ainda não seja dita claramente. Onde está Deus? Os cristãos rezam, gritam por ajuda, imploram por misericórdia. E o céu permanece em silêncio. Depois das primeiras perseguições, os vilarejos cristãos são descobertos com mais frequência. As autoridades japonesas já entenderam que existem padres estrangeiros escondidos, e eles mudam de estratégia. Em vez de simplesmente matar todos, começam a usar o sofrimento como ferramenta psicológica. Eles sabem que o verdadeiro alvo não são só os camponeses. O alvo principal é o padre. Rodrigues começa a viver escondido, se movendo de vila em vila, sempre à noite, sempre em segredo. Ele celebra missas rápidas, ouve confissões cochichadas, tenta fortalecer pessoas que já estão no limite. Só que cada encontro pode ser o último.
cada passo na mata pode levar direto para uma emboscada. E o pior de tudo é que ele começa a perceber o padrão cruel da perseguição. Os japoneses não querem transformar os camponeses em mártires heróicos. Eles querem tornar a fé algo ridículo, algo fraco, algo que pode ser pisado literalmente. O famoso fumie, aquela imagem de Cristo no chão, vira o símbolo máximo desse conflito. Não é uma espada, não é uma cruz em chamas, é uma imagem no barro esperando um pé por cima. Quando os oficiais capturam cristãos suspeitos, não partem direto para a execução. Eles oferecem uma escolha: pise na imagem e viva. Recuse e sofra. E muitas vezes, o sofrimento não é imediato, é prolongado, é feito para ecoar. Alguns são amarrados perto do mar, onde a maré sobe lentamente, sufocando aos poucos. Outros são pendurados de cabeça para baixo em buracos escuros, sangrando devagar, num método pensado para não matar rápido, mas quebrar o espírito. Rodrigues começa a assistir a isso sem poder fazer nada. Ele se esconde enquanto seus fiéis são capturados. E cada grito que ele escuta à distância é como uma pergunta direcionada a ele: vale a pena? Nesse ponto, o filme dirigido por Martin Scorsese abandona qualquer romantização do martírio. Não existe música heróica, não existe cena gloriosa, só existe dor crua e um silêncio esmagador depois dos gritos. E então vem a captura. Rodrigues é finalmente traído, e aqui entra novamente Kishijiro, aquela figura frágil, contraditória, que vive entre culpa e covardia. Ele é o retrato humano da fraqueza. Ele acredita, mas tropeça, se arrepende, mas volta a cair. E essa instabilidade acaba levando os oficiais até o padre. Quando Rodrigues é preso, a expectativa é de tortura física imediata. Mas o que acontece é mais perturbador. Ele é tratado com uma calma quase educada. O inquisidor japonês não grita, não ameaça de forma explosiva. Ele conversa, ele explica. Ele argumenta que o cristianismo não cria raízes no Japão porque o solo cultural não permite. Ele descreve a fé estrangeira como uma planta que não consegue sobreviver ali. E então vem a parte mais cruel de todas. Eles não torturam Rodrigues diretamente no começo. Eles torturam os outros, na frente dele. Eles colocam cristãos pendurados, gemendo de dor, e deixam claro que aquilo só vai parar se ele apostatar, se ele pisar na imagem, se ele negar sua fé. A estratégia é simples e devastadora: transformar a fé em egoísmo. Fazer Rodrigues se perguntar se sua resistência não é na verdade orgulho disfarçado de devoção. Durante essas cenas, algo começa a acontecer dentro dele. Ele reza, ele pede um sinal, ele implora por força. Mas o que ele recebe é silêncio. Nenhuma resposta clara, nenhuma intervenção divina. Só o som da respiração dele e os gemidos dos torturados. O filme começa a aproximar Rodrigues da figura de Cristo de uma forma quase perturbadora. Ele imagina o rosto de Jesus parecido com o dele. Ele vê paralelos entre sua situação e a paixão de Cristo. Mas ao mesmo tempo surge uma dúvida sufocante. Será que ele está mesmo sendo como Cristo ou está apenas alimentando o próprio orgulho? A fé que antes era certeza, agora vira conflito interno. Ele quer ser forte, quer ser exemplo, quer ser mártir se necessário. Mas quando o sofrimento deixa de ser dele e passa a ser dos outros por causa dele, tudo muda. Depois de dias preso, vendo cristãos japoneses sendo torturados por causa dele, Sebastião Rodrigues já não é mais o mesmo homem que saiu de Portugal cheio de convicção. O olhar dele está diferente, cansado, confuso. A fé ainda existe, mas agora está misturada com culpa. Os inquisidores japoneses deixam claro, eles não querem o corpo dele morto, querem a alma dobrada. Querem que ele apostate publicamente. Querem que ele pise no fumié. Não para humilhá-lo apenas, mas para enviar uma mensagem. Se até um padre estrangeiro renuncia, então a fé pode ser quebrada. E então vem o golpe mais duro. Rodrigues finalmente descobre o que aconteceu com seu antigo mentor, Cristóvão Ferreira. E a verdade é pior do que qualquer boato. Ferreira realmente apostatou. Está vivo,
Vive sob um nome japonês, usa roupas japonesas, trabalha até ajudando a identificar objetos cristãos para o governo. Quando os dois se encontram, o choque é imenso. Rodrigues esperava encontrar um mártir escondido, alguém firme, torturado, mas fiel. Em vez disso, encontra um homem que parece resignado, não desesperado, mas transformado. Ferreira não fala como um traidor enlouquecido. Ele fala com calma, diz que resistiu, diz que suportou dor inimaginável, mas que percebeu algo. O sofrimento continuava, cristãos continuavam morrendo, e Deus permanecia em silêncio. Ele desafia Rodrigues, pergunta se o orgulho dele vale mais do que a vida daqueles camponeses simples, pergunta se pisar numa imagem de madeira realmente destrói Cristo, ou se Cristo pisaria por amor aos outros. Essa conversa planta a dúvida final. Enquanto isso, do lado de fora, cristãos continuam pendurados nos buracos, sangrando lentamente, gemendo na escuridão. Não morrem rápido. A tortura é feita para durar, para ecoar na mente do padre. E então chega o momento decisivo. Colocam o fumier diante de Rodrigues, uma pequena imagem de Cristo no chão. Ele olha, hesita. O oficial não grita, não ameaça, só espera. Ao longe, os gemidos continuam, fracos, persistentes. Rodrigues fecha os olhos e reza mais uma vez. Pela primeira vez, ele não pede força para resistir, ele pede uma resposta. E aí acontece algo ambíguo, profundo. Ele acredita ouvir a voz de Cristo, não uma voz de julgamento, não uma voz de condenação, mas uma voz de compaixão. Como se dissesse: pise, eu sei da dor deles, eu vim para ser pisado. É um momento que divide opiniões até hoje. Foi imaginação? Foi desespero? Foi realmente uma experiência espiritual? Mas para Rodrigues, naquele instante é real. E ele pisa. O som não é alto, não é dramático, é quase leve, mas simbolicamente é gigantesco. Os gemidos param e o silêncio volta. A partir daí, a vida de Rodrigues muda completamente. Assim como Ferreira, ele recebe um nome japonês. É obrigado a viver como civil comum. Casa-se, trabalha examinando objetos religiosos confiscados, garantindo que não haja símbolos cristãos escondidos. Ele se torna, aos olhos do mundo, mais um padre que caiu. O Japão venceu. Ou será que venceu? A história começa no século XVII, Quando os rumores chegam até Portugal, o respeitado padre jesuíta Cristóvão Ferreira, missionário experiente que estava no Japão, teria apostatado, ou seja, teria negado a própria fé depois de sofrer torturas. Para dois jovens padres jesuítas, Sebastião Rodrigues e Francisco Garupi, isso simplesmente não faz sentido. Eles se recusam a acreditar que seu mentor, alguém que representava força espiritual e convicção absoluta, poderia ter cedido. Movidos por fé, orgulho e uma necessidade quase desesperada de provar que seu mestre continua fiel, os dois se voluntariam para ir ao Japão. Só que o Japão, naquele período, não é um campo aberto para missionários. O cristianismo está proibido. Convertidos são perseguidos, torturados e mortos. O governo japonês vê a religião ocidental como ameaça política e cultural. Não é só uma questão religiosa, é controle, poder, identidade nacional. A viagem já começa pesada. Eles atravessam mares, enfrentam tempestades, vivem em condições precárias. Mas o que realmente marca é a expectativa. Existe uma inocência nos dois. Eles acreditam que sua fé é inabalável. Existe quase uma confiança juvenil de que Deus está com eles e que aconteça o que acontecer, tudo faz parte de um plano maior. Quando finalmente chegam ao Japão, acompanhados por um guia japonês instável e misterioso chamado Kishijiro, o choque é imediato. Eles encontram vilarejos escondidos, cristãos vivendo na clandestinidade, pessoas que praticam sua fé em segredo absoluto. Essas comunidades não têm igrejas abertas, não têm missas públicas.
Elas se reúnem à noite, sussurrando orações, escondendo pequenos símbolos religiosos como se fossem tesouros proibidos. Os cristãos japoneses recebem Rodrigues e Garupi como se fossem enviados diretamente por Deus. Eles estão famintos por orientação espiritual, por confissão, por missa, por qualquer sinal de que não foram abandonados. A fé deles é simples, mas intensa. Eles vivem com medo constante, mas continuam acreditando. Só que o perigo está sempre ali, sempre. Soldados podem aparecer a qualquer momento, e quando aparecem, não é para conversar. A perseguição é fria e calculada. Os oficiais japoneses não querem simplesmente matar cristãos. Eles querem algo pior. Querem que eles neguem a fé publicamente. Querem que pisem em imagens de Cristo, os chamados fumie, como prova de que abandonaram o cristianismo. É um ataque psicológico muito mais profundo do que físico. Não basta morrer. Eles querem quebrar o espírito. Rodrigues observa tudo isso no começo com uma mistura de horror e convicção. Ele acredita que o sofrimento aproxima aquelas pessoas de Cristo. Ele enxerga paralelos com o martírio dos primeiros cristãos. Existe até um certo brilho nos olhos dele quando fala sobre perseverança na dor. Mas, conforme as primeiras execuções acontecem, algumas lentas, brutais, feitas para servir de exemplo, a fé dele começa a ser testada de verdade. Não porque esteja sofrendo diretamente ainda, mas porque ele começa a perceber algo devastador. As pessoas estão morrendo por causa da presença dele. Se os padres não estivessem ali, talvez aqueles camponeses não fossem torturados daquela forma. Talvez não fossem forçados a escolher entre a vida e a fé. E no meio disso tudo, existe uma pergunta que começa a ecoar, mesmo que ainda não seja dita claramente. Onde está Deus? Os cristãos rezam, gritam por ajuda, imploram por misericórdia. E o céu permanece em silêncio. Depois das primeiras perseguições, os vilarejos cristãos são descobertos com mais frequência. As autoridades japonesas já entenderam que existem padres estrangeiros escondidos. E eles mudam de estratégia. Em vez de simplesmente matar todos, começam a usar o sofrimento como ferramenta psicológica. Eles sabem que o verdadeiro alvo não são só os camponeses. O alvo principal é o padre. Rodrigues começa a viver escondido, se movendo de vila em vila, sempre à noite, sempre em segredo. Ele celebra missas rápidas, ouve confissões cochichadas, tenta fortalecer pessoas que já estão no limite. Só que cada encontro pode ser o último. Cada passo na mata pode levar direto para uma emboscada. E o pior de tudo é que ele começa a perceber o padrão cruel da perseguição. Os japoneses não querem transformar os camponeses em mártires heróicos. Eles querem tornar a fé algo ridículo, algo fraco, algo que pode ser pisado literalmente. O famoso fumie, aquela imagem de Cristo no chão, vira o símbolo máximo desse conflito. Não é uma espada, não é uma cruz em chamas, é uma imagem no barro esperando um pé por cima. Quando os oficiais capturam cristãos suspeitos, não partem direto para a execução. Eles oferecem uma escolha. Pise na imagem e viva. Recuse e sofra. E muitas vezes, o sofrimento não é imediato, é prolongado, é feito para ecoar. Alguns são amarrados perto do mar, onde a maré sobe lentamente, sufocando aos poucos. Outros são pendurados de cabeça para baixo em buracos escuros, sangrando devagar, num método pensado para não matar rápido, mas quebrar o espírito. Rodrigues começa a assistir a isso sem poder fazer nada. Ele se esconde enquanto seus fiéis são capturados. E cada grito que ele escuta à distância é como uma pergunta direcionada a ele. Vale a pena? Nesse ponto, o filme dirigido por Martin Scorsese abandona qualquer romantização do martírio. Não existe música heróica, não existe cena gloriosa, só existe dor crua e um silêncio esmagador depois dos gritos. E então vem a captura. Rodrigues é finalmente traído, e aqui entra novamente Kishijiro, aquela figura frágil, contraditória, que vive entre culpa e covardia. Ele é o retrato humano da fraqueza. Ele acredita, mas tropeça, se arrepende, mas volta a cair. E essa instabilidade acaba levando os oficiais até o padre. Quando Rodrigues é preso, a expectativa é de tortura física imediata.
Mas o que acontece é mais perturbador. Ele é tratado com uma calma quase educada. O inquisidor japonês não grita, não ameaça de forma explosiva. Ele conversa, ele explica, ele argumenta que o cristianismo não cria raízes no Japão porque o solo cultural não permite. Ele descreve a fé estrangeira como uma planta que não consegue sobreviver ali. E então vem a parte mais cruel de todas. Eles não torturam Rodrigues diretamente no começo. Eles torturam os outros, na frente dele. Eles colocam cristãos pendurados, gemendo de dor, e deixam claro que aquilo só vai parar se ele apostatar, se ele pisar na imagem, se ele negar sua fé. A estratégia é simples e devastadora. Transformar a fé em egoísmo. Fazer Rodrigues se perguntar se sua resistência não é, na verdade, orgulho disfarçado de devoção. Durante essas cenas, algo começa a acontecer dentro dele. Ele reza, ele pede um sinal, ele implora por força. Mas o que ele recebe é silêncio. Nenhuma resposta clara, nenhuma intervenção divina. Só o som da respiração dele e os gemidos dos torturados. O filme começa a aproximar Rodrigues da figura de Cristo, de uma forma quase perturbadora. Ele imagina o rosto de Jesus parecido com o dele. Ele vê paralelos entre sua situação e a paixão de Cristo. Mas ao mesmo tempo surge uma dúvida sufocante. Será que ele está mesmo sendo como Cristo ou está apenas alimentando o próprio orgulho? A fé que antes era certeza, agora vira conflito interno. Ele quer ser forte, quer ser exemplo, quer ser mártir se necessário. Mas quando o sofrimento deixa de ser dele e passa a ser dos outros por causa dele, tudo muda. Depois de dias preso, vendo cristãos japoneses sendo torturados por causa dele, Sebastião Rodrigues já não é mais o mesmo homem que saiu de Portugal cheio de convicção. O olhar dele está diferente, cansado, confuso. A fé ainda existe, mas agora está misturada com culpa. Os inquisidores japoneses deixam claro, eles não querem o corpo dele morto, querem a alma dobrada. Querem que ele apostate publicamente. Querem que ele pise no fumié. Não para humilhá-lo apenas, mas para enviar uma mensagem. Se até um padre estrangeiro renuncia, então a fé pode ser quebrada. E então vem o golpe mais duro. Rodrigues finalmente descobre o que aconteceu com seu antigo mentor, Cristóvão Ferreira. E a verdade é pior do que qualquer boato. Ferreira realmente apostatou. Está vivo, vive sob um nome japonês, usa roupas japonesas, trabalha até ajudando a identificar objetos cristãos para o governo. Quando os dois se encontram, o choque é imenso. Rodrigues esperava encontrar um mártir escondido, alguém firme, torturado, mas fiel. Em vez disso, encontra um homem que parece resignado, não desesperado, mas transformado. Ferreira não fala como um traidor enlouquecido. Ele fala com calma. Diz que resistiu, diz que suportou dor inimaginável. Mas que percebeu algo. O sofrimento continuava. Cristãos continuavam morrendo. E Deus permanecia em silêncio. Ele desafia Rodrigues. Pergunta se o orgulho dele vale mais do que a vida daqueles camponeses simples. Pergunta se pisar numa imagem de madeira realmente destrói Cristo, ou se Cristo pisaria por amor aos outros. Essa conversa planta a dúvida final. Enquanto isso, do lado de fora, cristãos continuam pendurados nos buracos, sangrando lentamente, gemendo na escuridão. Não morrem rápido. A tortura é feita para durar, para ecoar na mente do padre. E então chega o momento decisivo. Colocam o fumié diante de Rodrigues, uma pequena imagem de Cristo no chão. Ele olha, hesita, o oficial não grita, não ameaça, só espera. Ao longe, os gemidos continuam, fracos, persistentes. Rodrigues fecha os olhos e reza mais uma vez. Pela primeira vez, ele não pede força para resistir, ele pede uma resposta. E aí acontece algo ambíguo, profundo. Ele acredita ouvir a voz de Cristo. Não uma voz de julgamento, não uma voz de condenação, mas uma voz de compaixão. Como se dissesse, pise,
Eu sei da dor deles. Eu vim para ser pisado. É um momento que divide opiniões até hoje. Foi imaginação? Foi desespero? Foi realmente uma experiência espiritual? Mas para Rodrigues, naquele instante é real. E ele pisa. O som não é alto, não é dramático, é quase leve, mas simbolicamente é gigantesco. Os gemidos param e o silêncio volta. A partir daí, a vida de Rodrigues muda completamente. Assim como Ferreira, ele recebe um nome japonês. É obrigado a viver como civil comum. Casa-se. Trabalha examinando objetos religiosos confiscados, garantindo que não haja símbolos cristãos escondidos. Ele se torna, aos olhos do mundo, mais um padre que caiu. O Japão venceu. Ou será que venceu? A história começa no século XVII, quando os rumores chegam até Portugal. O respeitado padre jesuíta Cristóvão Ferreira, missionário experiente que estava no Japão, teria apostatado, ou seja, teria negado a própria fé depois de sofrer torturas. Para dois jovens padres jesuítas, Sebastião Rodrigues e Francisco Garupi, isso simplesmente não faz sentido. Eles se recusam a acreditar que seu mentor, alguém que representava força espiritual e convicção absoluta, poderia ter cedido. Movidos por fé, orgulho e uma necessidade quase desesperada de provar que seu mestre continua fiel, os dois se voluntariam para ir ao Japão. Só que o Japão, naquele período, não é um campo aberto para missionários. O cristianismo está proibido. Convertidos são perseguidos, torturados e mortos. O governo japonês vê a religião ocidental como uma ameaça política e cultural. Não é só uma questão religiosa, é controle, poder, identidade nacional. A viagem já começa pesada. Eles atravessam mares, enfrentam tempestades, vivem em condições precárias. Mas o que realmente marca é a expectativa. Existe uma inocência nos dois. Eles acreditam que sua fé é inabalável. Existe quase uma confiança juvenil de que Deus está com eles e que aconteça o que acontecer, tudo faz parte de um plano maior. Quando finalmente chegam ao Japão, acompanhados por um guia japonês instável e misterioso chamado Kishijiro, o choque é imediato. Eles encontram vilarejos escondidos, cristãos vivendo na clandestinidade, pessoas que praticam sua fé em segredo absoluto. Essas comunidades não têm igrejas abertas, não têm missas públicas. Elas se reúnem à noite, sussurrando orações, escondendo pequenos símbolos religiosos como se fossem tesouros proibidos. Os cristãos japoneses recebem Rodrigues e Garupi como se fossem enviados diretamente por Deus. Eles estão famintos por orientação espiritual, por confissão, por missa, por qualquer sinal de que não foram abandonados. A fé deles é simples, mas intensa. Eles vivem com medo constante, mas continuam acreditando. Só que o perigo está sempre ali, sempre. Soldados podem aparecer a qualquer momento, e quando aparecem, não é para conversar. A perseguição é fria e calculada. Os oficiais japoneses não querem simplesmente matar cristãos. Eles querem algo pior. Querem que eles neguem a fé publicamente. Querem que pisem em imagens de Cristo, os chamados fumiê, como prova de que abandonaram o cristianismo. É um ataque psicológico muito mais profundo do que físico. Não basta morrer. Eles querem quebrar o espírito. Rodrigues observa tudo isso no começo com uma mistura de horror e convicção. Ele acredita que o sofrimento aproxima aquelas pessoas de Cristo. Ele enxerga paralelos com o martírio dos primeiros cristãos. Existe até um certo brilho nos olhos dele quando fala sobre perseverança na dor. Mas, conforme as primeiras execuções acontecem, algumas lentas, brutais, feitas para servir de exemplo, a fé dele começa a ser testada de verdade. Não porque esteja sofrendo diretamente ainda, mas porque ele começa a perceber algo devastador. As pessoas estão morrendo por causa da presença dele. Se os padres não estivessem ali, talvez aqueles camponeses não fossem torturados daquela forma. Talvez não fossem forçados a escolher entre a vida e a fé. E no meio disso tudo, existe uma pergunta que começa a ecoar, mesmo que ainda não seja dita claramente. Onde está Deus? Os cristãos rezam, gritam por ajuda, imploram por misericórdia, e o céu permanece em silêncio.
Depois das primeiras perseguições, os vilarejos cristãos são descobertos com mais frequência. As autoridades japonesas já entenderam que existem padres estrangeiros escondidos, e eles mudam de estratégia. Em vez de simplesmente matar todos, começam a usar o sofrimento como ferramenta psicológica. Eles sabem que o verdadeiro alvo não são só os camponeses. O alvo principal é o padre. Rodrigues começa a viver escondido, se movendo de vila em vila, sempre à noite, sempre em segredo. Ele celebra missas rápidas, ouve confissões cochichadas, tenta fortalecer pessoas que já estão no limite. Só que cada encontro pode ser o último. Cada passo na mata pode levar direto para uma emboscada. E o pior de tudo é que ele começa a perceber o padrão cruel da perseguição. Os japoneses não querem transformar os camponeses em mártires heróicos. Eles querem tornar a fé algo ridículo, algo fraco, algo que pode ser pisado literalmente. O famoso fumie, aquela imagem de Cristo no chão, vira o símbolo máximo desse conflito. Não é uma espada, não é uma cruz em chamas, é uma imagem no barro esperando um pé por cima. Quando os oficiais capturam cristãos suspeitos, não partem direto para a execução. Eles oferecem uma escolha: pise na imagem e viva. Recuse e sofra. E muitas vezes, o sofrimento não é imediato, é prolongado, é feito para ecoar. Alguns são amarrados perto do mar, onde a maré sobe lentamente, sufocando aos poucos. Outros são pendurados de cabeça para baixo em buracos escuros, sangrando devagar, num método pensado para não matar rápido, mas quebrar o espírito. Rodrigues começa a assistir a isso sem poder fazer nada. Ele se esconde enquanto seus fiéis são capturados. E cada grito que ele escuta à distância é como uma pergunta direcionada a ele: vale a pena? Nesse ponto, o filme dirigido por Martin Scorsese abandona qualquer romantização do martírio. Não existe música heróica, não existe cena gloriosa, só existe dor crua e um silêncio esmagador depois dos gritos. E então vem a captura. Rodrigues é finalmente traído, e aqui entra novamente Kishijiro, aquela figura frágil, contraditória, que vive entre culpa e covardia. Ele é o retrato humano da fraqueza. Ele acredita, mas tropeça, se arrepende, mas volta a cair. E essa instabilidade acaba levando os oficiais até o padre. Quando Rodrigues é preso, a expectativa é de tortura física imediata, mas o que acontece é mais perturbador. Ele é tratado com uma calma quase educada. O inquisidor japonês não grita, não ameaça de forma explosiva. Ele conversa, ele explica. Ele argumenta que o cristianismo não cria raízes no Japão porque o solo cultural não permite. Ele descreve a fé estrangeira como uma planta que não consegue sobreviver ali. E então vem a parte mais cruel de todas. Eles não torturam Rodrigues diretamente no começo. Eles torturam os outros, na frente dele. Eles colocam cristãos pendurados, gemendo de dor, e deixam claro que aquilo só vai parar se ele apostatar. Se ele pisar na imagem, se ele negar sua fé. A estratégia é simples e devastadora. Transformar a fé em egoísmo. Fazer Rodrigues se perguntar se sua resistência não é na verdade orgulho disfarçado de devoção. Durante essas cenas, algo começa a acontecer dentro dele. Ele reza, ele pede um sinal, ele implora por força. Mas o que ele recebe é silêncio. Nenhuma resposta clara, nenhuma intervenção divina, só o som da respiração dele e os gemidos dos torturados. O filme começa a aproximar Rodrigues da figura de Cristo de uma forma quase perturbadora. Ele imagina o rosto de Jesus parecido com o dele. Ele vê paralelos entre sua situação e a paixão de Cristo. Mas ao mesmo tempo surge uma dúvida sufocante. Será que ele está mesmo sendo como Cristo ou está apenas alimentando o próprio orgulho? A fé que antes era certeza, agora vira conflito interno. Ele quer ser forte, quer ser exemplo, quer ser mártir se necessário. Mas quando o sofrimento deixa de ser dele e passa a ser dos outros por causa dele, tudo muda. Depois de dias preso, vendo cristãos japoneses sendo torturados por causa dele, Sebastião Rodrigues já não é mais o mesmo homem que saiu de Portugal cheio de convicção. O olhar dele está diferente, cansado, confuso.
A fé ainda existe, mas agora está misturada com culpa. Os inquisidores japoneses deixam claro, eles não querem o corpo dele morto, querem a alma dobrada. Querem que ele apostate publicamente. Querem que ele pise no fumié. Não para humilhá-lo apenas, mas para enviar uma mensagem. Se até um padre estrangeiro renuncia, então a fé pode ser quebrada. E então vem o golpe mais duro. Rodrigues finalmente descobre o que aconteceu com seu antigo mentor, Cristóvão Ferreira. E a verdade é pior do que qualquer boato. Ferreira realmente apostatou. Está vivo, vive sob um nome japonês, usa roupas japonesas, trabalha até ajudando a identificar objetos cristãos para o governo. Quando os dois se encontram, o choque é imenso. Rodrigues esperava encontrar um mártir escondido, alguém firme, torturado, mas fiel. Em vez disso, encontra um homem que parece resignado, não desesperado, mas transformado. Ferreira não fala como um traidor enlouquecido. Ele fala com calma. Diz que resistiu, diz que suportou dor inimaginável. Mas que percebeu algo. O sofrimento continuava. Cristãos continuavam morrendo. E Deus permanecia em silêncio. Ele desafia Rodrigues. Pergunta se o orgulho dele vale mais do que a vida daqueles camponeses simples. Pergunta se pisar numa imagem de madeira realmente destrói Cristo, ou se Cristo pisaria por amor aos outros. Essa conversa planta a dúvida final. Enquanto isso, do lado de fora, cristãos continuam pendurados nos buracos, sangrando lentamente, gemendo na escuridão. Não morrem rápido. A tortura é feita para durar, para ecoar na mente do padre. E então chega o momento decisivo. Colocam o fumié diante de Rodrigues, uma pequena imagem de Cristo no chão. Ele olha, hesita, o oficial não grita, não ameaça, só espera. Ao longe, os gemidos continuam, fracos, persistentes. Rodrigues fecha os olhos e reza mais uma vez. Pela primeira vez, ele não pede força para resistir, ele pede uma resposta. E aí acontece algo ambíguo, profundo. Ele acredita ouvir a voz de Cristo. Não uma voz de julgamento, não uma voz de condenação, mas uma voz de compaixão. Como se dissesse, pise, eu sei da dor deles, eu vim para ser pisado. É um momento que divide opiniões até hoje. Foi imaginação? Foi desespero? Foi realmente uma experiência espiritual? Mas para Rodrigues, naquele instante é real. E ele pisa. O som não é alto, não é dramático, é quase leve, mas simbolicamente é gigantesco. Os gemidos param e o silêncio volta. A partir daí, a vida de Rodrigues muda completamente. Assim como Ferreira, ele recebe um nome japonês. É obrigado a viver como civil comum, casa-se, trabalha examinando objetos religiosos confiscados, garantindo que não haja símbolos cristãos escondidos. Ele se torna, aos olhos do mundo, mais um padre que caiu. O Japão venceu. Ou será que venceu? A história começa no século XVII, Quando os rumores chegam até Portugal, o respeitado padre jesuíta Cristóvão Ferreira, missionário experiente que estava no Japão, teria apostatado, ou seja, teria negado a própria fé depois de sofrer torturas. Para dois jovens padres jesuítas, Sebastião Rodrigues e Francisco Garupi, isso simplesmente não faz sentido. Eles se recusam a acreditar que seu mentor, alguém que representava força espiritual e convicção absoluta, poderia ter cedido. Movidos por fé, orgulho e uma necessidade quase desesperada de provar que seu mestre continua fiel, os dois se voluntariam para ir ao Japão. Só que o Japão, naquele período, não é um campo aberto para missionários. O cristianismo está proibido. Convertidos são perseguidos, torturados e mortos. O governo japonês vê a religião ocidental como uma ameaça política e cultural. Não é só uma questão religiosa, é controle, poder, identidade nacional. A viagem já começa pesada. Eles atravessam mares, enfrentam tempestades, vivem em condições precárias.
Mas o que realmente marca é a expectativa. Existe uma inocência nos dois. Eles acreditam que sua fé é inabalável. Existe quase uma confiança juvenil de que Deus está com eles e que aconteça o que acontecer, tudo faz parte de um plano maior. Quando finalmente chegam ao Japão, acompanhados por um guia japonês instável e misterioso chamado Kishijiro, o choque é imediato. Eles encontram vilarejos escondidos, cristãos vivendo na clandestinidade, pessoas que praticam sua fé em segredo absoluto. Essas comunidades não têm igrejas abertas, não têm missas públicas. Elas se reúnem à noite, sussurrando orações, escondendo pequenos símbolos religiosos como se fossem tesouros proibidos. Os cristãos japoneses recebem Rodrigues e Garupi como se fossem enviados diretamente por Deus. Eles estão famintos por orientação espiritual, por confissão, por missa, por qualquer sinal de que não foram abandonados. A fé deles é simples, mas intensa. Eles vivem com medo constante, mas continuam acreditando. Só que o perigo está sempre ali, sempre. Soldados podem aparecer a qualquer momento, e quando aparecem, não é para conversar. A perseguição é fria e calculada. Os oficiais japoneses não querem simplesmente matar cristãos. Eles querem algo pior. Querem que eles neguem a fé publicamente. Querem que pisem em imagens de Cristo, os chamados fumiê, como prova de que abandonaram o cristianismo. É um ataque psicológico muito mais profundo do que físico. Não basta morrer, eles querem quebrar o espírito. Rodrigues observa tudo isso no começo com uma mistura de horror e convicção. Ele acredita que o sofrimento aproxima aquelas pessoas de Cristo. Ele enxerga paralelos com o martírio dos primeiros cristãos. Existe até um certo brilho nos olhos dele quando fala sobre perseverança na dor. Mas, conforme as primeiras execuções acontecem, algumas lentas, brutais, feitas para servir de exemplo, a fé dele começa a ser testada de verdade. Não porque esteja sofrendo diretamente ainda, mas porque ele começa a perceber algo devastador. As pessoas estão morrendo por causa da presença dele. Se os padres não estivessem ali, talvez aqueles camponeses não fossem torturados daquela forma. Talvez não fossem forçados a escolher entre a vida e a fé. E no meio disso tudo, existe uma pergunta que começa a ecoar, mesmo que ainda não seja dita claramente. Onde está Deus? Os cristãos rezam, gritam por ajuda, imploram por misericórdia. E o céu permanece em silêncio. Depois das primeiras perseguições, os vilarejos cristãos são descobertos com mais frequência. As autoridades japonesas já entenderam que existem padres estrangeiros escondidos. E eles mudam de estratégia. Em vez de simplesmente matar todos, começam a usar o sofrimento como ferramenta psicológica. Eles sabem que o verdadeiro alvo não são só os camponeses. O alvo principal é o padre. Rodrigues começa a viver escondido, se movendo de vila em vila, sempre à noite, sempre em segredo. Ele celebra missas rápidas, ouve confissões cochichadas, tenta fortalecer pessoas que já estão no limite. Só que cada encontro pode ser o último. Cada passo na mata pode levar direto para uma emboscada. E o pior de tudo é que ele começa a perceber o padrão cruel da perseguição. Os japoneses não querem transformar os camponeses em mártires heróicos. Eles querem tornar a fé algo ridículo, algo fraco, algo que pode ser pisado literalmente. O famoso fumie, aquela imagem de Cristo no chão, vira o símbolo máximo desse conflito. Não é uma espada, não é uma cruz em chamas, é uma imagem no barro esperando um pé por cima. Quando os oficiais capturam cristãos suspeitos, não partem direto para a execução. Eles oferecem uma escolha. Pise na imagem e viva. Recuse e sofra. E muitas vezes, o sofrimento não é imediato, é prolongado, é feito para ecoar. Alguns são amarrados perto do mar, onde a maré sobe lentamente, sufocando aos poucos. Outros são pendurados de cabeça para baixo em buracos escuros, sangrando devagar, num método pensado para não matar rápido, mas quebrar o espírito. Rodrigues começa a assistir a isso sem poder fazer nada. Ele se esconde enquanto seus fiéis são capturados. E cada grito que ele escuta à distância é como uma pergunta direcionada a ele. Vale a pena?
Nesse ponto, o filme dirigido por Martin Scorsese abandona qualquer romantização do martírio. Não existe música heróica, não existe cena gloriosa, só existe dor crua e um silêncio esmagador depois dos gritos. E então vem a captura. Rodrigues é finalmente traído, e aqui entra novamente Kishijiro, aquela figura frágil, contraditória, que vive entre culpa e covardia. Ele é o retrato humano da fraqueza. Ele acredita, mas tropeça, se arrepende, mas volta a cair. E essa instabilidade acaba levando os oficiais até o padre. Quando Rodrigues é preso, a expectativa é de tortura física imediata, mas o que acontece é mais perturbador. Ele é tratado com uma calma quase educada. O inquisidor japonês não grita, não ameaça de forma explosiva. Ele conversa, ele explica. Ele argumenta que o cristianismo não cria raízes no Japão porque o solo cultural não permite. Ele descreve a fé estrangeira como uma planta que não consegue sobreviver ali. E então vem a parte mais cruel de todas. Eles não torturam Rodrigues diretamente no começo. Eles torturam os outros, na frente dele. Eles colocam cristãos pendurados, gemendo de dor, e deixam claro que aquilo só vai parar se ele apostatar, se ele pisar na imagem, se ele negar sua fé. A estratégia é simples e devastadora: transformar a fé em egoísmo. Fazer Rodrigues se perguntar se sua resistência não é na verdade orgulho disfarçado de devoção. Durante essas cenas, algo começa a acontecer dentro dele. Ele reza, ele pede um sinal, ele implora por força. Mas o que ele recebe é silêncio. Nenhuma resposta clara, nenhuma intervenção divina. Só o som da respiração dele e os gemidos dos torturados. O filme começa a aproximar Rodrigues da figura de Cristo, de uma forma quase perturbadora. Ele imagina o rosto de Jesus parecido com o dele. Ele vê paralelos entre sua situação e a paixão de Cristo. Mas ao mesmo tempo surge uma dúvida sufocante. Será que ele está mesmo sendo como Cristo ou está apenas alimentando o próprio orgulho? A fé que antes era certeza, agora vira conflito interno. Ele quer ser forte, quer ser exemplo, quer ser mártir se necessário. Mas quando o sofrimento deixa de ser dele e passa a ser dos outros por causa dele, tudo muda. Depois de dias preso, vendo cristãos japoneses sendo torturados por causa dele, Sebastião Rodrigues já não é mais o mesmo homem que saiu de Portugal cheio de convicção. O olhar dele está diferente, cansado, confuso. A fé ainda existe, mas agora está misturada com culpa. Os inquisidores japoneses deixam claro, eles não querem o corpo dele morto, querem a alma dobrada. Querem que ele apostate publicamente. Querem que ele pise no fumié. Não para humilhá-lo apenas, mas para enviar uma mensagem. Se até um padre estrangeiro renuncia, então a fé pode ser quebrada. E então vem o golpe mais duro. Rodrigues finalmente descobre o que aconteceu com seu antigo mentor, Cristóvão Ferreira. E a verdade é pior do que qualquer boato. Ferreira realmente apostatou. Está vivo, vive sob um nome japonês, usa roupas japonesas, trabalha até ajudando a identificar objetos cristãos para o governo. Quando os dois se encontram, o choque é imenso. Rodrigues esperava encontrar um mártir escondido, alguém firme, torturado, mas fiel. Em vez disso, encontra um homem que parece resignado, não desesperado, mas transformado. Ferreira não fala como um traidor enlouquecido. Ele fala com calma. Diz que resistiu, diz que suportou dor inimaginável. Mas que percebeu algo. O sofrimento continuava. Cristãos continuavam morrendo. E Deus permanecia em silêncio. Ele desafia Rodrigues. Pergunta se o orgulho dele vale mais do que a vida daqueles camponeses simples. Pergunta se pisar numa imagem de madeira realmente destrói Cristo, ou se Cristo pisaria por amor aos outros. Essa conversa planta a dúvida final. Enquanto isso, do lado de fora, cristãos continuam pendurados nos buracos, sangrando lentamente, gemendo na escuridão. Não morrem rápido. A tortura é feita para durar, para ecoar na mente do padre. E então chega o momento decisivo.
Colocam o fumier diante de Rodrigues, uma pequena imagem de Cristo no chão. Ele olha, hesita, o oficial não grita, não ameaça, só espera. Ao longe, os gemidos continuam, fracos, persistentes. Rodrigues fecha os olhos e reza mais uma vez. Pela primeira vez, ele não pede força para resistir, ele pede uma resposta. E aí acontece algo ambíguo, profundo. Ele acredita ouvir a voz de Cristo. Não uma voz de julgamento, não uma voz de condenação, mas uma voz de compaixão. Como se dissesse: pise, eu sei da dor deles, eu vim para ser pisado. É um momento que divide opiniões até hoje. Foi imaginação? Foi desespero? Foi realmente uma experiência espiritual? Mas para Rodrigues, naquele instante é real. E ele pisa. O som não é alto, não é dramático, é quase leve, mas simbolicamente é gigantesco. Os gemidos param e o silêncio volta. A partir daí, a vida de Rodrigues muda completamente. Assim como Ferreira, ele recebe um nome japonês. É obrigado a viver como civil comum. Casa-se, trabalha examinando objetos religiosos confiscados, garantindo que não haja símbolos cristãos escondidos. Ele se torna, aos olhos do mundo, mais um padre que caiu. O Japão venceu. Ou será que venceu? A história começa no século XVII, Quando os rumores chegam até Portugal, o respeitado padre jesuíta Cristóvão Ferreira, missionário experiente que estava no Japão, teria apostatado, ou seja, teria negado a própria fé depois de sofrer torturas. Para dois jovens padres jesuítas, Sebastião Rodrigues e Francisco Garupi, isso simplesmente não faz sentido. Eles se recusam a acreditar que seu mentor, alguém que representava força espiritual e convicção absoluta, poderia ter cedido. Movidos por fé, orgulho e uma necessidade quase desesperada de provar que seu mestre continua fiel, os dois se voluntariam para ir ao Japão. Só que o Japão, naquele período, não é um campo aberto para missionários. O cristianismo está proibido. Convertidos são perseguidos, torturados e mortos. O governo japonês vê a religião ocidental como uma ameaça política e cultural. Não é só uma questão religiosa, é controle, poder, identidade nacional. A viagem já começa pesada. Eles atravessam mares, enfrentam tempestades, vivem em condições precárias, mas o que realmente marca é a expectativa. Existe uma inocência nos dois. Eles acreditam que sua fé é inabalável. Existe quase uma confiança juvenil de que Deus está com eles e que aconteça o que acontecer, tudo faz parte de um plano maior. Quando finalmente chegam ao Japão, acompanhados por um guia japonês instável e misterioso chamado Kishijiro, o choque é imediato. Eles encontram vilarejos escondidos, cristãos vivendo na clandestinidade, pessoas que praticam sua fé em segredo absoluto. Essas comunidades não têm igrejas abertas, não têm missas públicas. Elas se reúnem à noite, sussurrando orações, escondendo pequenos símbolos religiosos como se fossem tesouros proibidos. Os cristãos japoneses recebem Rodrigues e Garupi como se fossem enviados diretamente por Deus. Eles estão famintos por orientação espiritual, por confissão, por missa, por qualquer sinal de que não foram abandonados. A fé deles é simples, mas intensa. Eles vivem com medo constante, mas continuam acreditando. Só que o perigo está sempre ali, sempre. Soldados podem aparecer a qualquer momento, e quando aparecem, não é para conversar. A perseguição é fria e calculada. Os oficiais japoneses não querem simplesmente matar cristãos. Eles querem algo pior. Querem que eles neguem a fé publicamente. Querem que pisem em imagens de Cristo, os chamados fumier, como prova de que abandonaram o cristianismo. É um ataque psicológico muito mais profundo do que físico. Não basta morrer. Eles querem quebrar o espírito. Rodrigues observa tudo isso no começo com uma mistura de horror e convicção. Ele acredita que o sofrimento aproxima aquelas pessoas de Cristo. Ele enxerga paralelos com o martírio dos primeiros cristãos. Existe até um certo brilho nos olhos dele quando fala sobre perseverança na dor.
Mas, conforme as primeiras execuções acontecem, algumas lentas, brutais, feitas para servir de exemplo, a fé dele começa a ser testada de verdade. Não porque esteja sofrendo diretamente ainda, mas porque ele começa a perceber algo devastador. As pessoas estão morrendo por causa da presença dele. Se os padres não estivessem ali, talvez aqueles camponeses não fossem torturados daquela forma. Talvez não fossem forçados a escolher entre a vida e a fé. E no meio disso tudo, existe uma pergunta que começa a ecoar, mesmo que ainda não seja dita claramente. Onde está Deus? Os cristãos rezam, gritam por ajuda, imploram por misericórdia, e o céu permanece em silêncio. Depois das primeiras perseguições, os vilarejos cristãos são descobertos com mais frequência. As autoridades japonesas já entenderam que existem padres estrangeiros escondidos. E eles mudam de estratégia. Em vez de simplesmente matar todos, começam a usar o sofrimento como ferramenta psicológica. Eles sabem que o verdadeiro alvo não são só os camponeses. O alvo principal é o padre. Rodrigues começa a viver escondido, se movendo de vila em vila, sempre à noite, sempre em segredo. Ele celebra missas rápidas, ouve confissões cochichadas, tenta fortalecer pessoas que já estão no limite. Só que cada encontro pode ser o último. Cada passo na mata pode levar direto para uma emboscada. E o pior de tudo é que ele começa a perceber o padrão cruel da perseguição. Os japoneses não querem transformar os camponeses em mártires heróicos. Eles querem tornar a fé algo ridículo, algo fraco, algo que pode ser pisado literalmente. O famoso fumie, aquela imagem de Cristo no chão, vira o símbolo máximo desse conflito. Não é uma espada, não é uma cruz em chamas, é uma imagem no barro esperando um pé por cima. Quando os oficiais capturam cristãos suspeitos, não partem direto para a execução. Eles oferecem uma escolha: pise na imagem e viva. Recuse e sofra. E muitas vezes o sofrimento não é imediato, é prolongado, é feito para ecoar. Alguns são amarrados perto do mar, onde a maré sobe lentamente, sufocando aos poucos. Outros são pendurados de cabeça para baixo em buracos escuros, sangrando devagar, num método pensado para não matar rápido, mas quebrar o espírito. Rodrigues começa a assistir a isso sem poder fazer nada. Ele se esconde enquanto seus fiéis são capturados. E cada grito que ele escuta à distância é como uma pergunta direcionada a ele. Vale a pena? Nesse ponto, o filme dirigido por Martin Scorsese abandona qualquer romantização do martírio. Não existe música heróica, não existe cena gloriosa, só existe dor crua e um silêncio esmagador depois dos gritos. E então vem a captura. Rodrigues é finalmente traído, e aqui entra novamente Kishijiro, aquela figura frágil, contraditória, que vive entre culpa e covardia. Ele é o retrato humano da fraqueza. Ele acredita, mas tropeça, se arrepende, mas volta a cair. E essa instabilidade acaba levando os oficiais até o padre. Quando Rodrigues é preso, a expectativa é de tortura física imediata. Mas o que acontece é mais perturbador. Ele é tratado com uma calma quase educada. O inquisidor japonês não grita, não ameaça de forma explosiva. Ele conversa, ele explica. Ele argumenta que o cristianismo não cria raízes no Japão porque o solo cultural não permite. Ele descreve a fé estrangeira como uma planta que não consegue sobreviver ali. E então vem a parte mais cruel de todas. Eles não torturam Rodrigues diretamente no começo. Eles torturam os outros, na frente dele. Eles colocam cristãos pendurados, gemendo de dor, e deixam claro que aquilo só vai parar se ele apostatar. Se ele pisar na imagem, se ele negar sua fé. A estratégia é simples e devastadora. Transformar a fé em egoísmo. Fazer Rodrigues se perguntar se sua resistência não é na verdade orgulho disfarçado de devoção. Durante essas cenas, algo começa a acontecer dentro dele. Ele reza, ele pede um sinal, ele implora por força. Mas o que ele recebe é silêncio. Nenhuma resposta clara, nenhuma intervenção divina. Só o som da respiração dele e os gemidos dos torturados. O filme começa a aproximar Rodrigues da figura de Cristo, de uma forma quase perturbadora.
Ele imagina o rosto de Jesus parecido com o dele. Ele vê paralelos entre sua situação e a paixão de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, surge uma dúvida sufocante. Será que ele está mesmo sendo como Cristo ou está apenas alimentando o próprio orgulho? A fé que antes era certeza, agora vira conflito interno. Ele quer ser forte, quer ser exemplo, quer ser mártir se necessário. Mas quando o sofrimento deixa de ser dele e passa a ser dos outros por causa dele, tudo muda. Depois de dias preso, vendo cristãos japoneses sendo torturados por causa dele, Sebastião Rodrigues já não é mais o mesmo homem que saiu de Portugal cheio de convicção. O olhar dele está diferente, cansado, confuso. A fé ainda existe, mas agora está misturada com culpa. Os inquisidores japoneses deixam claro, eles não querem o corpo dele morto, querem a alma dobrada. Querem que ele apostate publicamente. Querem que ele pise no fumié. Não para humilhá-lo apenas, mas para enviar uma mensagem. Se até um padre estrangeiro renuncia, então a fé pode ser quebrada. E então vem o golpe mais duro. Rodrigues finalmente descobre o que aconteceu com seu antigo mentor, Cristóvão Ferreira. E a verdade é pior do que qualquer boato. Ferreira realmente apostatou. Está vivo, vive sob um nome japonês, usa roupas japonesas, trabalha até ajudando a identificar objetos cristãos para o governo. Quando os dois se encontram, o choque é imenso. Rodrigues esperava encontrar um mártir escondido, alguém firme, torturado, mas fiel. Em vez disso, encontra um homem que parece resignado, não desesperado, mas transformado. Ferreira não fala como um traidor enlouquecido. Ele fala com calma. Diz que resistiu, diz que suportou dor inimaginável. Mas que percebeu algo. O sofrimento continuava. Cristãos continuavam morrendo. E Deus permanecia em silêncio. Ele desafia Rodrigues. Pergunta se o orgulho dele vale mais do que a vida daqueles camponeses simples. Pergunta se pisar numa imagem de madeira realmente destrói Cristo, ou se Cristo pisaria por amor aos outros. Essa conversa planta a dúvida final. Enquanto isso, do lado de fora, cristãos continuam pendurados nos buracos, sangrando lentamente, gemendo na escuridão. Não morrem rápido. A tortura é feita para durar, para ecoar na mente do padre. E então chega o momento decisivo. Colocam o fumié diante de Rodrigues, uma pequena imagem de Cristo no chão. Ele olha, hesita, o oficial não grita, não ameaça, só espera. Ao longe, os gemidos continuam, fracos, persistentes. Rodrigues fecha os olhos e reza mais uma vez. Pela primeira vez, ele não pede força para resistir, ele pede uma resposta. E aí acontece algo ambíguo, profundo. Ele acredita ouvir a voz de Cristo. Não uma voz de julgamento, não uma voz de condenação, mas uma voz de compaixão. Como se dissesse: pise, eu sei da dor deles, eu vim para ser pisado. É um momento que divide opiniões até hoje. Foi imaginação? Foi desespero? Foi realmente uma experiência espiritual? Mas para Rodrigues, naquele instante é real. E ele pisa. O som não é alto, não é dramático, é quase leve, mas simbolicamente é gigantesco. Os gemidos param e o silêncio volta. A partir daí, a vida de Rodrigues muda completamente. Assim como Ferreira, ele recebe um nome japonês. É obrigado a viver como civil comum. Casa-se, trabalha examinando objetos religiosos confiscados, garantindo que não haja símbolos cristãos escondidos. Ele se torna, aos olhos do mundo, mais um padre que caiu. O Japão venceu. Ou será que venceu? A história começa no século XVII, quando os rumores chegam até Portugal. O respeitado padre jesuíta Cristóvão Ferreira, missionário experiente que estava no Japão, teria apostatado, ou seja, teria negado a própria fé depois de sofrer torturas. Para dois jovens padres jesuítas, Sebastião Rodrigues e Francisco Garupi, isso simplesmente não faz sentido.
Eles se recusam a acreditar que seu mentor, alguém que representava força espiritual e convicção absoluta, poderia ter cedido. Movidos por fé, orgulho e uma necessidade quase desesperada de provar que seu mestre continua fiel, os dois se voluntariam para ir ao Japão. Só que o Japão, naquele período, não é um campo aberto para missionários. O cristianismo está proibido. Convertidos são perseguidos, torturados e mortos. O governo japonês vê a religião ocidental como ameaça política e cultural. Não é só uma questão religiosa, é controle, poder, identidade nacional. A viagem já começa pesada. Eles atravessam mares, enfrentam tempestades, vivem em condições precárias, mas o que realmente marca é a expectativa. Existe uma inocência nos dois. Eles acreditam que sua fé é inabalável. Existe quase uma confiança juvenil de que Deus está com eles e que aconteça o que acontecer, tudo faz parte de um plano maior. Quando finalmente chegam ao Japão, acompanhados por um guia japonês instável e misterioso chamado Kishijiro, o choque é imediato. Eles encontram vilarejos escondidos, cristãos vivendo na clandestinidade, pessoas que praticam sua fé em segredo absoluto. Essas comunidades não têm igrejas abertas, não têm missas públicas. Elas se reúnem à noite, sussurrando orações, escondendo pequenos símbolos religiosos como se fossem tesouros proibidos. Os cristãos japoneses recebem Rodrigues e Garupi como se fossem enviados diretamente por Deus. Eles estão famintos por orientação espiritual, por confissão, por missa, por qualquer sinal de que não foram abandonados. A fé deles é simples, mas intensa. Eles vivem com medo constante, mas continuam acreditando. Só que o perigo está sempre ali, sempre. Soldados podem aparecer a qualquer momento, e quando aparecem, não é para conversar. A perseguição é fria e calculada. Os oficiais japoneses não querem simplesmente matar cristãos. Eles querem algo pior. Querem que eles neguem a fé publicamente. Querem que pisem em imagens de Cristo, os chamados fumie, como prova de que abandonaram o cristianismo. É um ataque psicológico muito mais profundo do que físico. Não basta morrer. Eles querem quebrar o espírito. Rodrigues observa tudo isso no começo com uma mistura de horror e convicção. Ele acredita que o sofrimento aproxima aquelas pessoas de Cristo. Ele enxerga paralelos com o martírio dos primeiros cristãos. Existe até um certo brilho nos olhos dele quando fala sobre perseverança na dor. Mas, conforme as primeiras execuções acontecem, algumas lentas, brutais, feitas para servir de exemplo, a fé dele começa a ser testada de verdade. Não porque esteja sofrendo diretamente ainda, mas porque ele começa a perceber algo devastador. As pessoas estão morrendo por causa da presença dele. Se os padres não estivessem ali, talvez aqueles camponeses não fossem torturados daquela forma. Talvez não fossem forçados a escolher entre a vida e a fé. E no meio disso tudo, existe uma pergunta que começa a ecoar, mesmo que ainda não seja dita claramente. Onde está Deus? Os cristãos rezam, gritam por ajuda, imploram por misericórdia, e o céu permanece em silêncio. Depois das primeiras perseguições, os vilarejos cristãos são descobertos com mais frequência. As autoridades japonesas já entenderam que existem padres estrangeiros escondidos. E eles mudam de estratégia. Em vez de simplesmente matar todos, começam a usar o sofrimento como ferramenta psicológica. Eles sabem que o verdadeiro alvo não são só os camponeses. O alvo principal é o padre. Rodrigues começa a viver escondido, se movendo de vila em vila, sempre à noite, sempre em segredo. Ele celebra missas rápidas, ouve confissões cochichadas, tenta fortalecer pessoas que já estão no limite. Só que cada encontro pode ser o último. Cada passo na mata pode levar direto para uma emboscada. E o pior de tudo é que ele começa a perceber o padrão cruel da perseguição. Os japoneses não querem transformar os camponeses em mártires heróicos. Eles querem tornar a fé algo ridículo, algo fraco, algo que pode ser pisado literalmente. O famoso fumie, aquela imagem de Cristo no chão, vira o símbolo máximo desse conflito. Não é uma espada, não é uma cruz em chamas, é uma imagem no barro esperando um pé por cima. Quando os oficiais capturam cristãos suspeitos, não partem direto para a execução.
Eles oferecem uma escolha: pise na imagem e viva. Recuse e sofra. E muitas vezes o sofrimento não é imediato, é prolongado, é feito para ecoar. Alguns são amarrados perto do mar, onde a maré sobe lentamente, sufocando aos poucos. Outros são pendurados de cabeça para baixo em buracos escuros, sangrando devagar, num método pensado para não matar rápido, mas quebrar o espírito. Rodrigues começa a assistir a isso sem poder fazer nada. Ele se esconde enquanto seus fiéis são capturados. E cada grito que ele escuta à distância é como uma pergunta direcionada a ele: vale a pena? Nesse ponto, o filme dirigido por Martin Scorsese abandona qualquer romantização do martírio. Não existe música heróica, não existe cena gloriosa, só existe dor crua e um silêncio esmagador depois dos gritos. E então vem a captura. Rodrigues é finalmente traído, e aqui entra novamente Kishijiro, aquela figura frágil, contraditória, que vive entre culpa e covardia. Ele é o retrato humano da fraqueza. Ele acredita, mas tropeça, se arrepende, mas volta a cair. E essa instabilidade acaba levando os oficiais até o padre. Quando Rodrigues é preso, a expectativa é de tortura física imediata. Mas o que acontece é mais perturbador. Ele é tratado com uma calma quase educada. O inquisidor japonês não grita, não ameaça de forma explosiva. Ele conversa, ele explica. Ele argumenta que o cristianismo não cria raízes no Japão porque o solo cultural não permite. Ele descreve a fé estrangeira como uma planta que não consegue sobreviver ali. E então vem a parte mais cruel de todas. Eles não torturam Rodrigues diretamente no começo. Eles torturam os outros, na frente dele. Eles colocam cristãos pendurados, gemendo de dor, e deixam claro que aquilo só vai parar se ele apostatar, se ele pisar na imagem, se ele negar sua fé. A estratégia é simples e devastadora: transformar a fé em egoísmo. Fazer Rodrigues se perguntar se sua resistência não é na verdade orgulho disfarçado de devoção. Durante essas cenas, algo começa a acontecer dentro dele. Ele reza, ele pede um sinal, ele implora por força. Mas o que ele recebe é silêncio. Nenhuma resposta clara, nenhuma intervenção divina. Só o som da respiração dele e os gemidos dos torturados. O filme começa a aproximar Rodrigues da figura de Cristo, de uma forma quase perturbadora. Ele imagina o rosto de Jesus parecido com o dele. Ele vê paralelos entre sua situação e a paixão de Cristo. Mas ao mesmo tempo surge uma dúvida sufocante. Será que ele está mesmo sendo como Cristo ou está apenas alimentando o próprio orgulho? A fé que antes era certeza, agora vira conflito interno. Ele quer ser forte, quer ser exemplo, quer ser mártir se necessário. Mas quando o sofrimento deixa de ser dele e passa a ser dos outros por causa dele, tudo muda. Depois de dias preso, vendo cristãos japoneses sendo torturados por causa dele, Sebastião Rodrigues já não é mais o mesmo homem que saiu de Portugal cheio de convicção. O olhar dele está diferente, cansado, confuso. A fé ainda existe, mas agora está misturada com culpa. Os inquisidores japoneses deixam claro, eles não querem o corpo dele morto, querem a alma dobrada. Querem que ele apostate publicamente, querem que ele pise no fumié. Não para humilhá-lo apenas, mas para enviar uma mensagem. Se até um padre estrangeiro renuncia, então a fé pode ser quebrada. E então vem o golpe mais duro. Rodrigues finalmente descobre o que aconteceu com seu antigo mentor, Cristóvão Ferreira. E a verdade é pior do que qualquer boato. Ferreira realmente apostatou. Está vivo, vive sob um nome japonês, usa roupas japonesas, trabalha até ajudando a identificar objetos cristãos para o governo. Quando os dois se encontram, o choque é imenso. Rodrigues esperava encontrar um mártir escondido, alguém firme, torturado, mas fiel. Em vez disso, encontra um homem que parece resignado, não desesperado, mas transformado. Ferreira não fala como um traidor enlouquecido. Ele fala com calma. Diz que resistiu, diz que suportou dor inimaginável. Mas que percebeu algo. O sofrimento continuava.
cristãos continuavam morrendo, e Deus permanecia em silêncio. Ele desafia Rodrigues, pergunta se o orgulho dele vale mais do que a vida daqueles camponeses simples, pergunta se pisar numa imagem de madeira realmente destrói Cristo, ou se Cristo pisaria por amor aos outros. Essa conversa planta a dúvida final. Enquanto isso, do lado de fora, cristãos continuam pendurados nos buracos, sangrando lentamente, gemendo na escuridão. Não morrem rápido. A tortura é feita para durar, para ecoar na mente do padre. E então chega o momento decisivo. Colocam o fumier diante de Rodrigues, uma pequena imagem de Cristo no chão. Ele olha, hesita. O oficial não grita, não ameaça, só espera. Ao longe, os gemidos continuam, fracos, persistentes. Rodrigues fecha os olhos e reza mais uma vez. Pela primeira vez, ele não pede força para resistir, ele pede uma resposta. E aí acontece algo ambíguo, profundo. Ele acredita ouvir a voz de Cristo. Não uma voz de julgamento, não uma voz de condenação, mas uma voz de compaixão. Como se dissesse: pise, eu sei da dor deles, eu vim para ser pisado. É um momento que divide opiniões até hoje. Foi imaginação? Foi desespero? Foi realmente uma experiência espiritual? Mas para Rodrigues, naquele instante é real. E ele pisa. O som não é alto, não é dramático, é quase leve, mas simbolicamente é gigantesco. Os gemidos param e o silêncio volta. A partir daí, a vida de Rodrigues muda completamente. Assim como Ferreira, ele recebe um nome japonês. É obrigado a viver como civil comum. Casa-se, trabalha examinando objetos religiosos confiscados, garantindo que não haja símbolos cristãos escondidos. Ele se torna, aos olhos do mundo, mais um padre que caiu. O Japão venceu. Ou será que venceu? Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.